Olá, eu sou a Maria Eduarda, E eu sou a Giovana. somos alunos do quarto período de enfermagem e o nosso trabalho é sobre o cuidado e humanização em saúde associado à importância da empatia nesse viés. De todas as formas do cuidado, aquele que objetiva o cuidado ao paciente como um todo certamente é o mais eficaz. Sem dúvidas, as habilidades técnicas devem estar presentes e ser de domínio daquele que encontra-se no cenário da saúde, como, por exemplo, o manejo correto das intercorrências fisiológicas do paciente. Entretanto, para que haja de fato um cuidado integral, é essencial a empatia como um aliado nesse cenário. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar os aspectos que corroboram o bom desempenho do cuidado ao paciente quando tratado sobre um olhar com empatia. E o objetivo específico é evidenciar a importância da empatia no cuidado e humanização em saúde. Usamos como metodologia a construção dessa revisão de literatura, onde foram analisados artigos que tinham como ênfase o cuidado integral do paciente em todos os seus aspectos, tendo enfoque no viés da empatia, visando o bom desempenho e desenvolvimento deste em seu quadro clínico. Para a pesquisa foram utilizadas as bases de dados da National Library of Medicine da via PubMed e Google Acadêmico, abrangendo artigos que foram publicados de 2006 a 2020. Foram incluídos artigos originais e revisões de literatura que abordassem o aspecto da empatia no ambiente hospitalar. As palavras-chave utilizadas incluíam empatia e cuidado integral. Foram considerados artigos em português ou inglês. Artigos e revisões que não apresentavam foco central ao tema abordado foram excluídos. Os critérios de inclusão utilizados foram publicações que obtinham resultados da influência da empatia no desempenho clínico do paciente. Como exclusão, optou-se por retirar pesquisas que abordavam a empatia sob um olhar diferente do âmbito hospitalar, e também artigos que analisavam o paciente somente pelo olhar técnico. Foram analisados cerca de 20 artigos, sendo apenas 7 relevantes para a solidificação do tema abordado. Como discussão central do nosso trabalho, podemos verificar que cada vez mais a tecnologia aplicada à saúde, atualmente, o modo como ocorre o olhar ao paciente tem se diferenciado, muitas vezes tendo enfoque somente na doença que o acomete, analisando suas patologias e prognósticos, deixando de lado a devida atenção àquele que está sendo alvo de tudo isso. Mediante a isso, evidencia-se que a falta de empatia em mensurar em como seria se os papéis fossem inversos, torna o ambiente hospitalar aquém do cuidado integral e holístico. No contexto médico, a relação médico-paciente, por exemplo, se dá justamente na sensibilidade pelas mudanças sentidas e refletidas no paciente. Segundo Davis, a empatia é um processo psicológico direcionado por mecanismos afetivos, cognitivos e comportamentais frente à observação da experiência do outro. Portanto, juntamente com esse cenário empático, nota-se a primordialidade da palavra e do olhar, fala e observação, como instrumentos inerentes no que tange à condição humana. Basear o cuidado integral nesses pilares de troca entre profissional de saúde e paciente faz parte de um contexto totalmente voltado ao cuidado integral, onde almeja-se a cura não só do aspecto patológico, mas em todo um campo emocional que envolve o paciente. Além disso, demonstrar consideração e respeito a um paciente diz respeito à maneira como proceder o atendimento, o olhar nos olhos, o ouvir atentamente, saber colocar as palavras certas, demonstrar que está presente. Há, entretanto, um paradoxo técnico-empatia, onde profissionais de saúde, mais especificamente médicos, consideram que ao serem empáticos se distanciam das técnicas existentes na identidade médica. Entretanto, esse pensamento pode não ser consistente, embora seja fundamental o manejo correto das técnicas, uma vez que a empatia deve estar dentro dos parâmetros de um bom atendimento prestado, assim como o domínio de todas as habilidades médicas. Ao ser analisado casos, por exemplo, de pacientes que são diagnosticados com doenças neuromusculares, onde perdem funções vitais como sentar, andar, realizar atividades manuais, falar, engolir e respirar, evidencia-se a necessidade de um manejo estruturado tanto no reportar ao paciente e à família sobre esse diagnóstico quanto ao cuidado a ser prestado. Requer atenção, precisão ao tratamento, habilidade dos conceitos sobre essa patologia. Entretanto, somente com a empatia será possível manejar com maestria todas as interfaces desse diagnóstico, refletindo sobre o impacto que causa ao paciente
ter que lidar com a situação. Se ao invés de se portar com empatia, o profissional de saúde demonstrar desinteresse descaso, certamente o desenvolvimento do quadro clínico não será eficaz, colaborando para complicações ao invés de avanço. E como conclusão do nosso trabalho, podemos observar que a humanização nesse processo, sem dúvidas, é um fator essencial. Mas, para tanto, a equipe que é essa ponte de humanidade precisa, antes de tudo, consolidar como é ser humano diante de um paciente. Portanto, é preciso colocar-se no lugar do paciente e tratá-lo como se fosse a si mesmo, vivenciando aquele cenário, para então consolidar a relação de empatia que é a base do cuidado humanizado. Faz-se fundamental o profissional da saúde compreender a experiência e o estado emocional do paciente, e assim transferir esse atendimento e dessa maneira utilizar os recursos possíveis para um bom desempenho do quadro clínico. Saber intervir em intercorrências sem sombra de dúvidas, demonstrando o bom entendimento do profissional de saúde mediante um caso. Porém, só se torna completo o atendimento quanto ao olhar empático em se colocar no lugar daquele paciente e tratá-lo com respeito, consideração e cuidado, os quais são pilares para um bom manejo no que tange um verdadeiro cuidado humanizado. Por isso, a empatia é primordial para um bom atendimento ao paciente,